Oi pessoal, meu nome é Miguel e você está em mais um vídeo no canal História Hoje. Hoje nós vamos ver tudo o que você precisa saber sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma nova guerra acontecesse. Causas. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século X. Dificuldades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares e etc. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram 1. Disputas imperialistas. 2. Nacionalismos. 3. Alianças militares. E 4. Corrida armamentista. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século e, após isso, lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. A questão do nacionalismo envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender seus interesses de expansão territorial no começo do século. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como uma força econômica e militar da Europa. Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e França, em 1780 a 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição de ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região no sudoeste do continente europeu. No começo do século, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam no seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908, oficialmente. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tendo em vista todo esse quadro de tensões e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares que acabou sendo definido da seguinte maneira: Tríplice Entente, formado por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança,
formado por Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu garantia para todas as potências e chefes de Estado da Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavro Priš, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se na frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como a Crise de Julho. Como não houvesse saída diplomática para a Crise de Julho, a consequência final foram declarações de guerra, acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Países envolvidos. Como mencionado no texto, os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança. As principais forças eram Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. E a Tríplice Entente. As principais forças eram Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país que fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações se envolveram no conflito. No lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil entraram em confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes, como Sultanato de Darfur. Onde ocorreu a Primeira Guerra? Os combatentes da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu, na Europa. Na Europa, destacaram-se na frente ocidental, em que os alemães lutaram contra os franceses e britânicos, e a frente oriental, em que os alemães lutavam contra os sérvios e os russos. Durante a guerra, também houve batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. Fases da guerra. Utilizando a classificação do estudioso Luiz de Alencar Aripe, a Primeira Guerra Mundial pode ser um movimento que aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como a Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918. Da primeira fase da guerra, destacaram-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Istvan. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da Primeira Guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram pequenos grupos da guerra que construíram corredores subterrâneos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes, as distâncias entre uma trincheira e outra era mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como Terra de Ninguém.
e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizados pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico, que, com o tempo, também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clidórico foi substituído pelo gás mostarda. Na frente oriental, destacaram-se batalhas como Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos, em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia, no Oriente Médio. No Oriente Médio, destacou-se também a perseguição que o Império Otomano promoveu contra os armênios, o que levou ao genocídio armênio. A Primeira Guerra Mundial também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre alemães e britânicos no mar. Em 1917, Estados Unidos, presididos por Woodrow Wilson, entraram na guerra, quando a embarcação britânica foi atacada por alemães, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se com o resultado de esfacelamento das forças da Tríplice Militar da Aliança, como Bulgária, Áustria-Hungria e Império Otomano se renderam, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os sociais-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Consequências. Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado a sua derrota, em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima, que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares, que foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez nos termos de Tratado de Versalhes, e entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e crescimento do nazismo. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento do Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano. Diversas novas nações surgiram, como a Polônia, Finlândia, Iugoslávia e etc. Resumo. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre 1414 e 1918. Os principais cenários da guerra ocorreram no continente europeu. Entendeu-se que, por 4 anos, em 2 fases distintas, Guerra do Movimento e Guerra de Trincheira, a última fase foi a mais conhecida por ter sido a mais longa, de 1915 a 1918, e por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade dos soldados envolvidos. O saldo do conflito foi aproximadamente 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí, que a gente vai postar muito mais vídeos sobre a história do mundo. Tchau, pessoal!